Esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado de Rondônia, Sejusel, edital número 86, primeira edição Marechal Rondon, eixo 4, item 4, podcast. PPcast. 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 Oiê! Eu já estava com saudade de vocês. Aqui quem fala é a Carol Zemuner. E eu sou Isabela Lima. E no episódio de hoje vamos falar de um universo da arte. A gente vai conversar com mulheres das artes visuais. Estamos cercadas por obras desse segmento e hoje vamos escutar histórias de artistas visuais aqui da região norte e que são artistas contemporâneas. Sim, Carol, tais obras estão em nosso cotidiano e este segmento compreende diversas formas de expressão de nossa criatividade. Para quem ainda tem dúvida de quais artes estamos falando, vamos para o conceito da palavra visual, que é originária do latim visualis, e significa exatamente ao que é relativo à visão. Por isso, as artes visuais são aquelas relacionadas à linguagem visual, sendo consideradas artes visuais o desenho, a pintura, gravura, fotografia, cinema, escultura, arquitetura, a novela, moda, artesanato, paisagismo. Viu, Carolis? Vi, mulher, é muita coisa! E para falar um pouco sobre a sua jornada nas artes visuais, nossa convidada de hoje é a artista Bárbara Ugaldi. Ela que é estudante de licenciatura em artes visuais e arquitetura e urbanismo, que ministrou workshops de pintura e desenho artístico e técnico na Uniron, Unir e no Sesc, tendo participado de inúmeras exposições e feiras acontecidas aqui em Porto Velho e uma das idealizadoras do Espaço Fulô. Seja bem-vinda, Mana. Prazer ter você aqui conosco. Olá, PPcast, tudo bom com vocês? Eu tô ótima e tô muito feliz pelo convite. Muito obrigada, tá? Prazer é nosso, Mana. Eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Como e quando você se descobriu artista visual? Esse processo de descoberta, né, da gente se descobrir como artista, ele é um pouco estranho, porque a gente como artista produz coisas que são quase naturais, né, pra gente, são coisas que partem da nossa vontade própria, né? E eu desde criança, acho que quase toda criança gosta de pintar, gosta de desenhar, e eu sempre gostei muito, e eu nunca parei, desde a infância, durante a adolescência e tudo mais, sempre estive aí desenhando e pintando. Mas eu me senti mais artista mesmo, foi quando eu entrei na faculdade, no curso de arquitetura e urbanismo, há uns muitos anos atrás, que eu tô um pouco parada no curso, mas há uns 6 anos atrás, que foi quando eu me senti produzindo, tendo uma produção artística mais efetiva. E foi basicamente quando eu me senti uma pessoa que produz aquarelas, né? Porque até então eu produzia umas aquarelas, eu pintava com aquarela, mas eu não me sentia tecnicamente muito bem, não tinha uma preocupação muito estética ou de poética, coisas do tipo. Hoje eu me reconheço artista desde sempre, mas eu acho que eu passei a me intitular artista há uns 6, 7 anos atrás. Massa, Mana! Conta pra gente como foi o seu primeiro encontro com a técnica da aquarela e como tem sido trabalhar nessa situação de pandemia. Quando eu era adolescente, ainda estava no ensino médio, eu gostava muito de desenhar com grafite. E eu descobri, né, os lápis de cor aquareláveis. E eu passei a desenhar com lápis de cor aquarelável e aquarelar esse lápis de cor que dissolve na água. E eu achei maravilhoso, comecei a pesquisar na internet sobre aquarela e descobri outras pessoas que produzem aquarelas, que fazem aquarelas maravilhosas, e eu olhei para aquilo e pensei, pô, quero fazer isso. Foi quando eu comecei a investir um pouco mais. Na verdade, comecei a investir um pouco mais na aquarela
já com os meus 19, 20 anos, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu comprei uma aquarela que era um pouco mais cara, porque tem umas aquarelas que são basicamente para criança, que a gente compra por R$20, R$50. E aí eu comprei uma aquarela um pouco mais cara e fui treinando. É uma técnica um pouco difícil, assim, para começo, principalmente quando a gente não tem ninguém para dar a mãozinha pra gente e falar, ó, faz assim, e foi um pouco difícil no início, mas com o tempo eu fui pegando jeito, fui criando uma técnica minha e foi muito, muito legal, assim, esse processo todo. A aquarela é uma coisa muito fluida, né? A gente não tem muito controle tanto dela. Muitas pessoas me perguntam sobre como fazer uma técnica mais assim, mais assado, mais limpinho e tudo mais. E eu gosto muito de dizer que o que é legal na aquarela é essa mancha, essa sujeira, essa coisa que você perde o controle totalmente. Agora, durante a pandemia, eu tive uma procura muito grande de pessoas atrás de encomendas e tudo mais. Antes, eu fazia bastantes encomendas, mas não era uma quantidade tão grande, assim. Hoje em dia eu tô tendo um bom retorno, assim, mais do que antes da pandemia mesmo. As pessoas têm me procurado muito, eu tenho produzido muitas encomendas e isso está sendo ótimo, porque está se tornando praticamente o meu trabalho. E também é uma coisa que eu posso tratar online, né? Eu não preciso me encontrar com as pessoas, eu posso muito bem conversar com as pessoas pela internet. A pessoa encomenda comigo e quando ficar pronto eu falo e encomenda a entrega, eu falo com o motoboy ou então eu mando pelo Correios e é assim. Nossa, a gente fica feliz em saber que nesse momento o teu trabalho passou a ser mais valorizado e você está conseguindo fazer renda dessa sua arte. Como é para você ser mãe, artista visual, estudante, polidancer, esportista de rugby e ainda conciliar tantas atividades sem romantizar o esforço que todas elas demandam, claro, com um processo criativo tão necessário a muitas delas? Nossa, a maternidade veio como um momento assim de mudança na minha vida, né? Eu nunca quis ser mãe, desde a infância, assim, eu sempre tive uma aversão muito grande à maternidade e hoje eu não tenho orgulho disso, obviamente, mas eu não queria ser mãe, tanto que quando eu engravidei eu demorei um tempo para aceitar, para conseguir lidar com isso, né? Quando eu tive esse momento de aceitação, foi uma mudança tão grande na minha vida, foi um sentimento, um abraço assim ao mundo feminino, né? Por me aceitar como mulher, por me ver uma mulher forte, independente de tudo. Essa foi a maior mudança na minha mente, né, que a maternidade me trouxe. É maravilhoso ser mãe, eu gosto demais. As pessoas colocam muito medo na cabeça da gente, né, quando a gente tá grávida, mas eu vivi, a maternidade que eu tô vivendo não é a mesma que me contaram, sabe? Tá sendo muito melhor. E assim, eu sou muitas coisas, eu tenho um problema de ser muito agitada, eu gosto de fazer de tudo. Eu faço minhas artes, eu estudo arquitetura, eu danço, eu jogo rugby, luto judô, eu faço de tudo. Mas é porque eu gosto de fazer muitas atividades, eu gosto de estar sempre ativa. Eu tenho uma mania de começar a fazer as coisas, de aprender. O meu hobby é fazer coisas aleatórias. Gosto muito de ser professora, pretendo ser professora de artes um dia. Pegando o gancho dessa tua vontade, diz aí como tem sido essa experiência da docência para você e como foi criar o projeto Flow Art, né, que rolou um pouco antes da pandemia, junto com a Domitila Navarro e da Jéssica Martiniano, onde vocês ofereciam aulas de pintura para adultos e crianças. Nossa, o projeto Flow, apesar de ter sido curto o tempo dele até agora, ele foi um momento de epifania, assim, para mim e para as minhas amigas que participaram comigo. E nós tivemos que dar uma pausa nele, porque nós não queríamos continuar durante a pandemia. Nós até achamos que seria incoerente da nossa parte, porque nós temos um discurso muito de fica em casa e tudo mais. Aí nós fizemos essa pausa no Flow, mas
foi assim um momento maravilhoso, que nós montamos um espaço nosso, um espaço de arte, um espaço em que nós chamamos várias pessoas, geralmente meninas e mulheres, nos procuraram para aprender a desenhar, aprender a pintar, e foi assim um momento de troca muito interessante, e ele é o resultado do que nós fizemos em 2019. Nós fizemos vários workshops que promoviam esses momentos de troca muito legal, de conversa muito massa, que culminou na gente pensar em falar, não, a gente precisa de um espaço nosso, a gente precisa expandir isso, e eu quero muito ser vacinada e que as coisas voltem ao normal para a gente poder levar nosso projeto para frente. A gente não visa tanto um lucro com ele, porque a gente quer mais promover esse espaço e crescer artisticamente, apesar da gente precisar, né, do nosso dinheiro para nos alimentar e pagar os boletos. Mas nosso maior foco com o Fulô é fazer a diferença assim, no ensino de arte, dar oportunidade para as pessoas terem um espaço de arte para elas, que aqui em Rondônia a gente tem, mas é uma coisa menos acessível ou pouco conhecida. A gente quer abrir mais áreas, abrir um leque maior para a população de Porto Velho ter opção de produzir e aprender arte. Você faz parte de uma nova geração de artistas visuais de Rondônia. Como é que é a sua relação com os artistas visuais daqui que já estão há mais tempo nessa estrada? Durante a minha infância, eu tive uma proximidade de alguns artistas muito conhecidos daqui, da nossa região, principalmente com o José Alvarez. Ele é muito amigo da minha família e gostava muito de como ele tinha uma vontade, sabe, uma força para produzir as coisas. Tanto faz se fosse arte, se fosse um esporte que ele fazia, ele dava a alma dele fazendo e ele virava o melhor naquele momento, sabe? Ele lutava judô, ele fazia escalada, fazia de tudo e fazia tudo muito bem, inclusive as artes dele. E eu era muito fã, assim, desde pequena. A minha casa tinha muitas artes do José nas paredes, esculturas e tudo mais. E eu ficava vendo aquilo e pensava, caramba, como a mente, né, de um artista é variável, ela é fluida, e eu achava isso muito legal. E depois eu fui crescendo e eu perdi esse vínculo, mas eu acho que isso plantou uma semente, assim, em mim. Apesar da gente não produzir artes parecidas, nada do tipo, eu me sinto muito conectada com essas memórias, né? E eu acho isso muito importante para mim. Eu também tive bastante proximidade com o Miqueliton, que é um outro pintor muito massa daqui de Porto Velho, e vários outros que, inclusive, frequentavam a minha casa, a casa do meu pai e da minha mãe. Mas hoje em dia eu tenho muito mais proximidade de pessoas da minha idade, de artistas, e apesar de eu não ter muita gente não ter uma amizade tão próxima, eu sinto que a nossa conexão pelas redes sociais é uma conexão muito unida, sabe? Quando um precisa de alguma ajuda, compartilha isso pra mim, como que aconteceu com a Jéssica, minha amiga, que ela participou de um concurso online, que ela teve muitos compartilhamentos, muita gente daqui do estado, de Porto Velho, ajudou muito ela. Isso me fez sentir essa união, sabe? Acredito que a nossa produção artística pode causar um sentimento de pertencimento ainda maior nas pessoas que estão aqui, né? Tanto nós, artistas visuais, quanto os artistas da música, que produzem música autoral e estão aí produzindo música sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida, né? Isso eu admiro demais. Eu acho que eu quero me espelhar muito nessas pessoas. Que massa, mana! Nossa, a gente vê como é importante termos esse contato com as artes e de repente descobrir em nós qual é a nossa forma de se expressar. Como você vê a cena local e quais têm sido os desafios para expor e viver da sua arte? Antes da pandemia, eu acho que tinha um cenário muito favorável para o artista local, né? Tava tendo vários festivais, vários eventos,
que inclusive adoro, saudades desses eventos em que a gente expõe, tanto a gente das artes visuais quanto o pessoal da música e do teatro. Estávamos sempre lá expondo e conversando com todo mundo. Eu sinto muita falta desses eventos, porque eles, além de, né, da gente vender o nosso trabalho e tudo mais, a gente tinha esse momento de conhecer novos artistas e tudo mais. Hoje em dia está tudo acontecendo, né, de uma maneira digital. E também eu vejo a nossa cena como muito voltada, muito distante de um espaço mais tradicional, artístico, né? A gente tem a Casa de Cultura Ivan Marrocos, que é uma área, é um espaço muito tradicional, né, das artes aqui, mas eu acho que os artistas da minha geração, nós não nos sentimos tão próximos desse tipo de linguagem mais tradicional. E eu, inclusive, estou tentando me adequar, produzir umas artes mais tradicionais e tudo mais para eu poder expor em galerias, né? E não que eu ache que essas galerias não sejam acessíveis, mas eu só acho que não existe uma identificação tão próxima quanto a gente tem do bar, que faz um evento de uma feira, né? E também eu acho que a cena está cada vez mais feminina. Não feminina, mas está cada vez mais cheia de mulheres. E mulheres produzindo arte como grafite, tatuagens. Muitas mulheres tatuadoras. Eu estou vendo um crescimento tão grande que é lindo, assim. Inclusive, meu sonho é ser tatuadora. E eu conheço muitas ilustradoras como eu que fazem aquarela, além da Jéssica e da Domitila, que são minhas amigas e estão comigo no projeto do Full Art. Mas eu conheço muitas outras artistas mulheres que estão aí produzindo de tudo, desde crochê até pinturas em tela e tudo mais. Eu acho que as mulheres estão ocupando bastante esse espaço e eu tô muito feliz de estar nisso, sabe? Realmente, a cena atual tem tido um protagonismo de mulheres incríveis, sempre recordando daquelas que abriram caminho para essa leva de jovens e talentosas artistas. Bárbara, qual mensagem você deixaria para Bárbara Ugaldi de 5 anos atrás? Quais conselhos você daria em relação a esse universo e aos medos de quem trabalha com arte? Nossa, se eu encontrasse com a Bárbara de 5 anos atrás, eu pegaria no meu ombro e falava: Bárbara, termine o curso de artes visuais na Uni. O curso tá parado, eu posso voltar quando eu puder, né? Mas agora eu já teria terminado esse curso. E o momento em que eu estive na Uni foi, assim, único, foi maravilhoso. Eu estudei muito, eu li muito, eu produzi muito, eu conheci novas linguagens, eu tive uma visão mais clara do que é arte, não só aquela arte que a gente faz aqui e vê referências na internet. E isso foi maravilhoso. Eu também tive contato com a docência, não a docência, mas eu tive contato com a arte educação, que para mim foi o mais legal de tudo. Eu não achei que eu fosse gostar tanto da parte da licenciatura, né? Mas eu amei todas as disciplinas voltadas à licenciatura. Eu fiquei querendo ser professora, fiquei querendo entrar na docência, e isso, né, foi um dos gatilhos para a gente fazer o Fulô, porque as minhas amigas, elas são já formadas em arte e estou em processo de formação ainda, né? Eita, mana, que delícia a nossa conversa. Gratidão demais por você dividir com a gente um pouquinho dessa tua caminhada. Diz para quem tá ouvindo a gente onde pode acessar o teu trabalho e qual mensagem você deixa para elas. E você pode ver, conhecer a minha arte e também a mim como artista lá no meu Instagram, @ugaldi.art. Lá eu posto processos, eu posto como eu tenho inspirações, como é que são as minhas referências, quem são as minhas referências e também quais são as pessoas com quem eu me relaciono no mundo da arte, porque eu conheço muitos artistas, principalmente artistas daqui da cidade em que eu moro, Porto Velho, e nós trocamos muitas referências, trocamos muitas ideias e
Isso é muito legal e eu tô lá sempre compartilhando o trabalho das minhas amigas e dos meus amigos artistas. E eu acho que é muito importante a gente fazer isso com quem está próximo da gente, não só com os artistas que já são muito conhecidos ou os artistas que a gente vê tão distantes da gente, tão complexo, sendo que a arte às vezes é uma coisa tão inata, é uma coisa tão natural que vem da gente, né? Então, a mensagem que eu sempre quero passar não é só a da minha arte, ou da beleza, ou de coisas poéticas, artísticas, mas também que a arte está no nosso dia a dia, está nas pessoas que a gente vê, e muita gente, a gente pode até nem saber, mas muitas pessoas que estão ao nosso redor produzem algum tipo de arte, e a gente nem se dá conta e não reconhece isso como arte só porque a gente acha que não é isso, sabe? Ei, gratidão pela tua participação, Bárbara, e por dividir com a gente um pouco da tua jornada, e ainda pela sua generosidade em participar do PPcast. Saiba que a sua fala serve de inspiração para outras manas. E agora a gente vai de participação, né, Bela Bela e PPqueiros ouvintes? E vamos de depoimento da Jéssica Martiniano, que é artista plástica da região norte. Prazer ter você conosco, mana. Quando a gente fala em artes visuais, a gente pode englobar tanto cinema, fotografia, pinturas, várias técnicas. E eu gosto muito dessas três coisas. Eu gosto muito de arte no geral, mas essas três coisas visuais sempre chamaram mais minha atenção. E a minha vida gira em torno da pintura. Todos os dias da minha vida eu sempre estou pensando, procurando me inspirar para enriquecer meu trabalho como artista. Eu me preocupo muito com a minha poética, com os meus quadros. Eles me transmitem um prazer enorme na hora de pintar, mas eu também procuro enriquecer a minha poética e trazer uma mensagem para as pessoas. Não é uma mensagem clara, não é algo que seja muito visível, mas eu tento trazer aquela poesia visual que a pessoa vai olhar, aquelas pinceladas, aqueles traços do desenho, a composição completa. E no meu trabalho como aquarelista, eu faço muitas encomendas também. E antigamente eu pensava que as encomendas elas não faziam parte do meu portfólio como artista, porque eu achava, não, é uma imagem que eu criei, é uma coisa, é uma foto de outra pessoa. Mas com o tempo eu mudei minha opinião. Eu penso agora que todas as artes que eu faço, elas têm muito de mim, elas têm muito do meu processo como artista, tá ali naquela pintura. Então, todos os dias eu trabalho nas minhas encomendas ou nas minhas pinturas autorais, e esse é um lado do meu trabalho que vem se desenvolvendo cada dia mais. Eu tenho cada dia mais me enxergado como uma artista. Eu também acho que muitas pessoas não conseguem se enxergar como artistas, muitos artistas, porque a gente tem um estigma que o artista, na verdade, um estereótipo, que o artista ele tem que ser famoso, ele tem que ter mensagens muito impactantes que vão trazer uma mudança para a sua era. E essas coisas, pensar muito nessas coisas acaba deixando a gente com a autoestima muito baixa, e na verdade não é assim. Porque eu já passei muito tempo pensando qual era a minha poética, o que eu quero dizer para o mundo, e eu esquecia que o meu processo de produção das minhas pinturas, minha vida como artista, tudo isso está carregado no meu trabalho. Não é uma mensagem clara, é uma coisa que cada pessoa que observar aquela obra vai ter a sua relação com aquela pintura. Não vai estar diretamente ligada a mim, mas vai significar muito do que aquela pessoa tem dentro dela, da relação que ela vai criar. Então, eu acho que nós artistas, até aqueles que não se enxergam como artistas, entender que a arte é algo que flui, é algo totalmente natural, e que a gente deve sim se considerar artista.
Como eu disse, eu uso o Instagram para trabalhar, é onde eu consigo, eu gosto muito dessa plataforma porque ela me dá muitas ferramentas para vender meu trabalho, e o meu Instagram é onde eu publico minhas artes, falo do meu trabalho, eu faço uma série de vídeos mostrando detalhadamente minha pintura, onde eu posto minhas encomendas e outros vídeos e as novidades também que estão por vir. E o meu Instagram é @jessicam, tem 5 letras A, então fica Jessica e no final um M. E é minha rede social principal e eu quero deixar essa para vocês que quiserem conhecer o meu trabalho e me seguir. E eu também vou lançar um site em breve, mostrando mais, falando mais sobre, focando mais só na minha obra autoral. Então, quem tiver interesse, vai lá que já vai sair. Grata, Jéssica! Acesse as redes sociais dela para saber um pouco mais sobre os trabalhos dessa mana que é super, hiper talentosa. Agora, queridos ouvintes, vamos de curiosidades e... Para quem acompanha nossos episódios, já ouviu falar que a desigualdade de gênero está presente em vários setores de nossa sociedade. E o mesmo ocorre nas artes. Tudo isso acontece por causa das pressões sociais que impediam a ocupação desses espaços por mulheres. Por isso, cada vez mais mulheres lutam para serem visibilizadas como criadoras. É interessante lembrar, né, Carol, que em 2017, o coletivo feminista Guerrilla Girls realizou uma exposição especial no Brasil, chamando a atenção justamente pela discrepância na curadoria das obras de arte do acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, onde apenas 6% dos nomes em exposição eram de mulheres, mas 60% dos corpos nus eram de mulheres. Bela, de acordo com a artista alemã Sylvie Adam, outro privilégio masculino é poder tratar de qualquer assunto em suas criações, enquanto à mulher é dado apenas os lugares das representações. Nós temos de falar do universo feminino. Vão criando nichos para a gente. É como se a arte do mundo já tivesse dono. Infelizmente, a gente enfrenta o machismo estrutural em todas as áreas, Bela. Mas em algumas, como as artes plásticas, as mulheres têm se expressado como forma de existência e resistência. E galera, o grafite e o lambe são plataformas visuais de rua muito importantes e podem ser usadas contra opressões. Um exemplo disso foi o que a artista Vitória Mourão fez, expondo lambes nas paredes da Universidade Federal de Rondônia, com relatos de alunas e técnicas sobre violências por meio de diferentes tipos de assédios sofridos nesse meio acadêmico. Então você pode conferir no perfil @vitoria.mourão. E a gente tem visto várias artistas daqui da nossa região pintando, aquarelando diferentes corpos e se expressando de forma muito intensa nas redes sociais, né, Bela? E a gente vai agora para um depoimento para lá de especial. Sim, hoje trazemos um relato de uma grande mulher chamada Maria Sofia Santos Furtado, de 93 anos. Ela que em Porto Velho se descobriu artista aos 70 anos. Ouve aí. Sou Maria Sofia Santos Furtado, nascida em Parnaíba, Piauí. Lá, infelizmente, não tive tantas oportunidades como aqui em Porto Velho, mas me formei em técnico em contabilidade, trabalhei no SESI e no Cine. Em 1998, Jacinta, minha filha adotiva, juntamente com meus irmãos, me deram de presente uma viagem para Lisboa. Fiquei encantada. E na volta, fiquei aqui em Porto Velho, onde permaneço até hoje. Aqui minha vida mudou quase que por completo. Sempre admirei as artistas plásticas, principalmente minha mãe, já falecida. E de tanto admirar seus belos quadros, acredito ter herdado dela o dom da pintura. E assim, aos meus 70 anos, iniciei as aulas de pintura, graças a Jacinta,
A minha primeira professora foi Maria Lourdes, depois a Tônia Rangel e, por último, a Maria Miranda, com quem estou até hoje. A pintura é uma terapia maravilhosa e nessa nossa idade, pois hoje já estou com 93 anos, ela adoça a vida da gente. Assim, gostaria de dizer às pessoas que preencham algumas horas do seu tempo pintando sonhos, pois não só ela faz bem à nossa saúde, como nos deixa animadas para viver bem e melhor. Já pintei uns 60 quadros e tive a oportunidade de fazer uma exposição em Parnaíba, Piauí, 2 aqui em Porto Velho, no ateliê Tracicor, e uma na Marrocos. E como pintei várias telas da barragem, breve, se Deus quiser, farei uma outra aqui, dependendo dessa Covid-19. Gostaria, antes de terminar, escrever uma mensagem, pois chegando de Lisboa, Jacinta comemorou meus 70 anos aqui na residência dela. Mandou fazer um pôster com minha foto e estava escrito: a melhor idade da mulher é quando ela deixa de completar anos e começa a completar sonhos. Ai, que legal ouvir esse relato, muito importante ter a sua participação, Maria, e obrigada a Jacinta também, sua filha, por também ter feito essa ponte, e é muito especial ouvir, né, uma história dessa, uma inspiração aí para as manas que têm dúvida quando se aceitarem artistas, né? Bora meter a cara, né, Carol? Bela. Impressionante, né? Como a arte, ela é a arte desde sempre, né? Não tem idade para ser artista, para expressar, né, o seu sentimento de forma artística, não tem idade para isso. E vamos de pepeca livre, que esse programa não brinca em serviço, queridos. A Pepeca Livre homenageada nesse episódio é uma mulher visionária, talentosa, que abriu espaço para tantas outras na caminhada das artes plásticas. Ela tem uma história incrível, que já começou quando veio ao mundo em 2 de dezembro de 1936, lá em Bonserá, na margem do Rio Madeira, aqui em Rondônia, recebendo o nome de Rita Queiroz. Ela ingressou no serviço público com 18 anos e, em 1960, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde morou grande parte da sua vida. Naquela cidade, em 1976, iniciou seus estudos de artes plásticas com a professora Clélia Barbosa. Alvo de admiração unânime dos críticos de arte, passou a expor em várias cidades brasileiras e no exterior. Realizou vários projetos artísticos e socioculturais, destacando-se entre eles Andanças das Lendas pelo Rio Madeira, que resultou na publicação de um livro distribuído para bibliotecas do Brasil e do exterior, e mais recentemente, em 2011, a criação do Ponto de Cultura Arte e Vida Rio Madeira, no âmbito de um projeto federal e estadual, com o objetivo de resgatar a cultura ribeirinha, fomentar a inclusão social e incrementar a renda familiar. Tanto por suas obras, quanto pelo seu comportamento militante em prol do desenvolvimento cultural, a artista plástica Rita Queiroz tornou-se uma personalidade rondoniense de grande notoriedade, reconhecida pelos seus trabalhos que sempre revelam grande preocupação com a preservação e valorização da cultura regional. Ela que está com um projeto lindo de lançamento de uma autobiografia intitulada Andando pelas Picadas, a vida da artista plástica Rita Queiroz, e que aguardamos ansiosas pelo lançamento e o tantão de eventos que irão acontecer em razão dessa nova obra. Quer saber mais sobre o acervo e vida dessa artista maravilhosa e contemporânea? Acesse a página dela, www.ritaqueiroz.com.br, ou no Instagram, @ritaqueiroz.artistaplástica. Ela também tem um canal no YouTube com o mesmo nome. E ela é maravilhosa, né? Maravilhosa ela, Carolis. Muito bom saber que temos tantas artistas preciosas aqui. E agora vamos ouvir o relato da artista Vitória Mourão. Ouve aí. Oi, manas. Muito obrigada pelo convite de participar aqui do PPcast.
Eu vou falar um pouco sobre vida de artista. Meu nome é Vitória Mourão, eu tenho 26 anos e eu sou nascida e criada em Porto Velho, Rondônia. E eu sou artista visual e professora. Como professora, eu atuo na educação básica e também em aulas particulares de pintura e desenho. E como artista, eu sou formanda em artes visuais pela Universidade Federal de Rondônia e eu atuo principalmente na escultura, pintura, ilustração tradicional, ilustração digital, gravura e lambe-lambe. E você pode ver meu trabalho no Instagram, @Vitória Mourão, tudo junto, Mourão sem U. E como artista do Norte, eu acredito que um dos maiores desafios que enfrentamos são as oportunidades. Até alguns anos atrás, a única opção para os formados em artes visuais aqui em Rondônia era ser professor, que é uma profissão muito importante, mas que não é o interesse de todo mundo. Apesar das coisas terem mudado com o passar dos anos, eu acredito que estamos muito longe do ideal, né? Se comparado às regiões centro-sul, né? Do Sudeste e do Sul. Tanto pelas oportunidades de atuação quanto pelos editais, porque quando tem alguns editais nacionais, eles normalmente priorizam o pessoal dessa região Sudeste e Sul, né? E eles selecionam normalmente 1 ou 2 projetos das outras regiões, Norte e Nordeste, só para dizer que tem projetos de todas as regiões. Por isso, eu acho que é muito importante que a gente apoie, divulgue e consuma os nossos artistas locais. Se você gosta de um trabalho feito por um artista, comenta, diz o que achou, diz que gostou, posta no seu story, salve a publicação, porque além de dar um ânimo para o artista, ajuda o algoritmo a ajudar a mostrar mais esse trabalho para mais pessoas, né? Se não for nós, quem será por nós, não é mesmo? Aê, Vitória, maravilhosa, grata pela sua participação, mana. É muito importante ouvir a fala das manas que atuam nessa área. E agora vamos de Pepe Dicas! E para começar, trago para vocês novidades. Não sei se vocês conhecem a revista online Voluptuosa de Porto Velho, que trata sobre arte, literatura e sexualidade. A revista abre para participação e fica disponível no site www.voluptuosa.net.br, no Insta pelo @voluptuosa.on, e é uma iniciativa da artista visual Flor Carnívora, @Fleur Carnivore. Ai, que chique, né? E na área da pintura, vamos indicar o perfil da talentosa aquarelista Cris Lucino, e aí você pode achar mais trabalhos dela no @Cris, CHRYS.Lucino com C. E também vamos indicar a ilustradora e pintora Domitila Navarro, que já esteve com a gente no Mete a Boca na Pepeca do EP Mulheres na Arte, e que também tem um podcast super engraçado, né, Carolis? Chamado Podalicast, junto com seu brother Kaor. Segue lá no Insta, @Domitila com 2 L's, _Navarro com 2 R. E o Podalicast já recebeu, inclusive, o PPcast, né? Que foi um episódio muito engraçado e divertido, que a gente sentiu o maior prazer e o maior orgulho em participar. Saudade de você, Domi, Caor. A gente espera que vocês voltem em breve aí a gravar novos episódios pra gente poder compartilhar. Nem a Virgínia escapou. Nem a Virgínia! Virgínia, essa produtora que não vos fala, mas que vos transmite muito conhecimento e muito aqui do PPcast. É uma peça importantíssima, né? É essencial para que esse podcast chegue até você. É o tempero. Virgínia Duan, maravilhosa. É o tempero, não é a mistura. É a colher de pau que mistura a farinha com o ovo, minha filha. É um trem. Na arte da fotografia, a gente indica a musicista e fotógrafa Marcela Bonfim, que traz um trabalho lindo sobre a negritude na Amazônia. Acesse para saber mais pelo @Bonfim_Marcela. E na área de cerâmica e esculturas, a arquiteta e ceramista Fabiola Rocha, que produz peças autorais delicadas e sublimes, né, e que serve tanto para design de interiores, trazendo também difusores de cerâmica. Ela traz um trabalho que reflete muito as suas memórias de infância. Então, confere lá o trabalho dela no @Fabiola Rocha Arque, com Q.
No artesanato, a gente tem as biojoias amazônicas da Adassa Oliveira. São peças exclusivas em sementes, madeira e cerâmica com prata. Segue lá o @AmazôniaBioarte, dessa artista maravilhosa aqui da nossa região. E que foi contemplada, né, no prêmio da Aldir Blanc para fazer também oficina sobre biojoias. Então a gente fica muito feliz de ter essa notícia e que ela vai estar ali, né, mostrando um pouquinho, passando um pouquinho do conhecimento que essa artista maravilhosa tem. E na área de audiovisual, a gente vai indicar vocês para conhecerem os trabalhos de duas cineastas. Uma delas é a Raíssa Dourado, que você encontra no @RaíssaXDourado, como o último trabalho mais recente dela, que é o Vozes da Memória. Também ela está na organização do primeiro Guaporé Festival Internacional de Cinema Ambiental. Confere lá que ela tem muitos materiais, é bem interessante. Outra que a gente está indicando é a Simone Norberto, que você acha no @Simone Norberto, com o trabalho Nazaré Encantada. Dá um check lá no Insta dessas maravilhosas, viu? Uma pepedica interessante da nossa região é a performance Vácuo da atriz e dançarina Andressa Silva. Hoje a performance dela, devido à pandemia de Covid, é apresentada em vídeo e relata a objetificação da mulher pela sociedade patriarcal, trazendo em sua performance a exposição de uma mulher vestida com roupas justas e salto alto e que observa o olhar e as reações de quem a rodeia. Seriam suas roupas um convite para as violências naturalizadas em nosso cotidiano? Não demora muito, o corpo da mulher exposta, como se numa prateleira e mercadoria, é embalado por plástico PVC. Até que aquela mulher se sente sufocada e desesperada, rompe o plástico de seu rosto com libertação. Você pode conhecer mais sobre a artista no @an.dressasilva. Maravilhosa, é muito forte essa performance. Quem tiver oportunidade, busque assistir, né? Também é um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e está indo longe, né? Agora online, então rompe as nossas fronteiras. E para fechar, né, vamos indicar aí a Fantacine, que é uma mostra de cinema fantástico de Rondônia, que é produzido pela nossa produtora maravilhosa Virgínia Duan, que você pode conferir pelo @Mostra Fantacine, também um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Vai lá, não perde essas dicas e confere, dá um apoio aí às manas, apoia nós. Se você é mulher, vai fazer isso normalmente. Se você é um boy, por favor, apoia as manas aí pra gente avançar. Vamos lá. É isso aí, é o nosso espaço e que legal, né? Tantos projetos interessantíssimos, tantos projetos maravilhosos, né, de incentivo à cultura que foram aí contemplados pela Aldir Blanc. Que diferença faz investir, né? Que diferença faz o dinheiro da cultura está sendo usado para a cultura e você vê como sobram talentos, né? Hoje, quem mete a boca na pepeca é quem, Bela Bela? É a Elizabeth Cristofoletti, que a gente tem a maior honra e prazer de tê-la aqui com a gente nesse EP, fechando e passando a sua mensagem. Ela que mistura, né, psicologia com arte, com cinema, já apresentou exposições maravilhosas, com retratos e com reflexões bem interessantes. Então, bora ouvir aí o que a Elizabeth tem a nos dizer. Olá. Pina Bausch disse em certa ocasião que sua maior preocupação não era como as pessoas se moviam, mas o que as moviam. Sem dúvida alguma, essa fala poderia ter vindo da perspectiva da psicologia analítica junguiana. A psicologia tem o privilégio de reconhecer e cuidar do que de mais importante temos, nossa interioridade. E é na busca de uma relação honesta e profunda com ela que caminhamos para nos tornar o que de fato somos. É caminhada longa, de uma vida toda, mas somente assim a vida pode encontrar os seus sentidos e as suas razões. Esse entendimento da psicologia é prima irmã da arte, que corrobora para transformar os tabus em totens, como num processo alquímico ou numa imensa bricolagem. Partimos de imagens, conflitos, angústias, necessidades, sonhos, para criar algo novo, que sempre esteve em cada um de nós.
E como dizia Oswald de Andrade, faz-se necessário um constante movimento antropófago, quando deglutimos o que já somos para sermos cada vez mais e melhor nós mesmos. Assim, forjamos e somos forjados no processo alquímico da psicologia com a arte. Por muitos anos, acreditou-se que a esquizofrenia era uma patologia própria de mulheres, tempos esses em que as mulheres pouco eram reconhecidas como indivíduos, dotadas de vontade e possibilidades de vir a ser o que bem entendessem. Embora hoje o entendimento seja diferente, o feminino continua sendo tolhido. Em muitos casos da Lei Maria da Penha, as agressões sofridas pelas mulheres contam com situações concretas de sufocamento e estrangulamento. Falo aqui do feminino que está presente em todos, independentemente de gênero. Afinal, parafraseando o fantástico filme Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, perguntaria: quem tem medo do feminino? O Amor é Filho do Tempo é uma instalação multimídia que foi montada pela primeira vez em 2019 sob meus cuidados e de muitos outros, claro, e teve uma proposta de fazer uma provocação para que nós nos conectássemos com a nossa capacidade de amar, individual e social. Ninguém morre de amor, morremos por desamor, pela falta dele. O AGPA, a Associação Grupo de Psicologia Analítica na Amazônia, realiza mensalmente o Salve o Cinema, oportunidade em que a psicologia dialoga com o cinema. Mas a arte, bem como o feminino, assusta, talvez porque a arte, o feminino, a psicologia não tenham medo de caminhar pelos espaços sombrios e, como disse Nina Simone, mulher negra, artista, ser livre é viver sem ter medo. Para finalizar, meninas que fazem arte, conheçam com profundidade a si mesmas, busquem relações transformadoras, estudem até ficarem cansadas e depois continuem. Não desistam. E chegamos ao final de mais um episódio do PPcast. Se você gostou, dá um like aí e compartilha. Manda para aquele brother, para aquela mana que precisa ouvir um pouco mais sobre artes visuais, que tem aquela dúvida sobre o que é ou que ainda não se considera, mas já é artista, né? A gente espera que você tenha curtido esse episódio. Se você chegou aqui até o final, a gente agradece muito. Beijos e até o próximo. Uhul! Gente, um beijo, curte a gente e compartilha. Se você quer estar na podosfera, esteja conosco. Você segue a gente lá no PPcast no YouTube, Instagram, ppk_est e no Facebook, @ppcast. Beijo, até o próximo app. PPcast. 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 PPcast.